Bem-vindos a mais uma emissão do Diário do Sul Desporto. Na divisão de elite, os 4 primeiros encontraram-se nesta jornada e quem mais tirou proveito dos resultados foi o Atlético de Reguengos, que agora está isolado no primeiro lugar. Na divisão de honra, a Série A parou, mas quem não para de ganhar na Série B é o Arraiolense, que agora é cada vez mais líder. Mas atenção, há ainda 4 candidatos a 2 lugares. Vamos já a seguir recordar os resultados e as classificações deste fim de semana. Na divisão de elite, jogo grande em Reguengos de Monsaraz. O Atlético recebeu o Juventude de Évora e venceu por 1-0. Numa primeira parte em que o Atlético assumiu as despesas do jogo e o Juventude se apresentou mais resguardado, tentando depois de rápidos contra-ataques surpreender a equipa da casa, as duas equipas não conseguiram chegar ao golo. Ainda alguns adeptos estavam a regressar aos seus lugares quando o Atlético chegou ao golo aos 48 minutos, ou seja, com 3 minutos da segunda parte. Aproveitando o mau alívio da defensiva forasteira e com o remate cruzado e colocado a meter o Atlético em vantagem no marcador. A verdade é que o resultado já não se viria a alterar até ao final do jogo, com o Atlético a vencer por 1-0 e deixando agora o Juventude a 6 pontos na tabela classificativa. Em Oriola, o Oriolenses e o Sporting de Viana encontraram-se para mais um jogo de candidatos. Não houve golos, mas o jogo foi intenso e muito emotivo. Bom jogo entre os 4º e 2º classificados, respectivamente, à partida para esta jornada. As emoções começaram cedo, com o Oriolenses à beira do golo logo aos 2 minutos. O Sporting de Viana logo a seguir teve 2 lances de golo, onde veio ao de cima toda a qualidade de Carlos Rato na baliza da equipa da casa, evitando que os remates de Nhuca e de Germain tivessem outro destino. O jogo estava intenso e as duas equipas apostavam em jogadas rápidas, mas as defesas lá iam vencendo o duelo. Na segunda parte o jogo manteve a mesma toada, mas com a equipa do Sporting de Viana a ter um ligeiro ascendente, conseguindo criar muitas ocasiões de perigo. Germain era o mais esclarecido e teve nos pés 2 boas ocasiões, mas viu novamente Carlos Rato a demonstrar todo o seu valor, defendendo para canto. O Oriola, sempre num jogo direto para os seus rápidos e móveis avançados, tentava contrabalançar o ascendente visitante e nunca descurou o ataque à procura do golo. Após esta jornada, não houve alterações ao nível de posicionamentos, mas sim ao nível de pontuação. Vamos já então conferir os resultados e a classificação após mais uma jornada nesta divisão de elite. Quadro de resultados desta 9ª ronda: Oriolenses 0, Sporting de Viana 0, Estremoz 0, Calipulense 2, Atlético de Reguengos 1, Juventude de Évora 0, Portel 1, Perolivense 1, Lavre 3, Monte Trigo 2. O jogo redondense-Cabrela foi adiado. Na classificação, o Atlético de Reguengos tem agora 23 pontos, está isolado no primeiro lugar, seguido do Sporting de Viana com 21, terceiros Juventude de Évora e Oriolenses com 17 pontos, quinto Calipulense 14 pontos, sexto Lavre 12 pontos, sétimo Cabrela 11 pontos, oitavo Monte do Trigo 10 pontos, nono Redondense 8 pontos e menos um jogo, décimo Estremoz 7 pontos, 11º Perolivense 6 pontos, 12º e último Portel com 2 pontos. Na divisão de honra, a Série A folgou no final da primeira volta com 5 galos para 3 poleiros. Em vésperas desse escaldante lusitano Canaviais, atuais segundos classificados nesta Série A, vamos então recordar para já como está a classificação. O Oteiro é líder isolado com 16 pontos, seguidos depois de Lusitano de Évora e Canaviais com 14. Quartos, Bencatelense e Borbense com 13 pontos. Sexto, Santiago Maior, 7 pontos. Sétimo, Aldiense, 3 pontos. Oitavo e último, Curval, com 0 pontos. Na Série B, o Arraiolense soma e segue, é líder isolado e nesta jornada voltou a vencer. Mas atenção, porque há outros 4 candidatos para apenas 2 vagas. Vamos então para os resultados e classificação nesta Série B da Divisão de Honra. Resultados da 9ª jornada: Valenças 0, Arraiolense 1, Gesteira 1, Alcaçovense 2, Escoralense 3, Brotense 0 e Luso Morense 4, Fazendas do Cortiço 0.
Na classificação, a Arraiolense é líder, destacado com 21 pontos. Segundo, Escoralense, 16 pontos. Terceiro, Luso-Morense, 15. Quarto, Fazendas do Cortiço, 13 pontos. Quinto, Alcaçovense, também com 13 pontos. Sexto, Valenças, 12 pontos. Sétimo, Santana do Campo, 9. Oitavo, Giasteira, 4. E nono e último, Brotense, apenas com 3 pontos. O Juventude de Évora recebeu e goleou o Calipulense por 8-2 em jogo da segunda jornada do Campeonato Distrital de Júniores e já lidera a classificação. Depois do empate na Silveirinha, frente ao Lusitano a 2 o Juventude goleou no Sanches de Miranda o Calipulense de Vila Viçosa por 8-2. A equipa treinada por Sérgio Martinho voltou a dar uma demonstração de força dentro de campo ao estar muito bem preparada para este campeonato distrital. A superioridade do Juventude foi tão clara que a história do jogo fica inquestionavelmente marcada pelos 10 golos verificados ao longo da partida. Com um conjunto muito forte e homogéneo, a formação juventudista consegue ainda contar com jogadores que podem fazer a diferença, como é o caso de Gonçalo Farinha. O avançado azul e branco foi mesmo o homem do jogo, com a obtenção de 4 golos nesta partida, tendo ainda contribuído Freddy, Bruno Mamed, André Matos e Paulo Pereira. Está muito forte e organizada a equipa de júniores do Juventude neste início de campeonato, deixando claro que é, sem dúvida alguma, um dos mais sérios candidatos à conquista do título distrital. Nesta jornada houve jogo grande também em Vendas Novas, com o Estrela de Vendas Novas e o Lusitano a empatarem a 0. E para já o Lusitano a ficar para trás na classificação, enquanto que o Estrela de Vendas Novas partilha a liderança com o Juventude. Vamos então ver os resultados e conferir a classificação. Quadro de resultados desta segunda jornada: Atlético de Reguengos 1, União de Montemor 0, Juventude de Évora 8, Calipulense 2, Arraiolense 3, Canaviais 1 e Estrela de Vendas Novas 0, Lusitano de Évora 0. Na classificação são líderes Juventude de Évora e Estrela de Vendas Novas, ambos com 4 pontos. Terceiros, Atlético de Reguengos, União de Montemor e Arraiolense, todos com 3 pontos. Sexto, Lusitano, 2 pontos. Depois, Canaviais e Calipulense nas últimas posições, ainda sem pontuarem. Nos escalões de formação, o Juventude de Évora recebeu o Fabril do Barreiro e venceu por 3-1. Os azuis e brancos regressaram às vitórias no Campeonato Nacional de Juvenis e bateram o Fabril por 3-1, continuando a sua luta pela permanência. Num jogo em que a vitória seria muito importante para manter intactas as suas aspirações à manutenção no Campeonato Nacional de Juvenis, o Juventude entrou decidido a conquistar os 3 pontos e criou muitas oportunidades de golo. A formação orientada por Bruno Rico, que já tinha ganho no Barreiro por 2-1 no jogo da primeira volta, chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Adilson Silva e Luís Ramos. Na segunda parte, o Fabril ainda assustou quando reduziu para 2-1, mas o Juventude estava decidido a não desperdiçar estes 3 pontos e acabou por chegar naturalmente ao terceiro golo, por intermédio de Luís Ramos, novamente, que bisou na partida e fixou o resultado final. Com esta vitória, o Juventude igualou o Portimonense com 12 pontos na tabela classificativa. O mesmo é dizer que continua na luta pela manutenção na principal competição do escalão a nível nacional. No Campeonato Nacional de Iniciados, o Lusitano de Évora recebeu o Oeiras e perdeu por 1-3. Viu assim fugir a oportunidade de se aproximar de um concorrente direto na luta pela permanência. O Lusitano de Évora, que até vinha de uma série de 3 jogos muito conseguidos e em nítida subida de forma, não evitou uma derrota caseira na recepção ao Oeiras por 1-3 em jogo a contar para o Campeonato Nacional de Iniciados, num jogo que se revestia de uma importância acrescida, uma vez que os eburenses teriam a oportunidade de encurtar distâncias para um dos mais diretos adversários na fuga à despromoção. E o jogo até começou bem para os pupilos de Joel Roque. O Lusitano foi a primeira equipa a marcar no jogo por intermédio do avançado Tiago Rodrigues. Contudo, o Oeiras ainda conseguiu chegar à igualdade e já na segunda parte marcou por mais 2 vezes, fechando o jogo com uma vitória por 3-1.
Os jogadores lusitanistas ainda foram à procura de reduzir e eventualmente evitar a derrota, mas a verdade é que a jogarem mais com o coração do que com a cabeça, as coisas não saíam e raramente conseguiam chegar com perigo junto da baliza adversária. No final do jogo, o técnico do Oeiras, Bruno Maia, disse que a sua equipa não entrou concentrada, mas que depois do golo da igualdade, ela conseguiu dominar o jogo e merecer a vitória. Entramos um pouco desconcentrados em campo, embora não tenhamos cometido muitos erros, no primeiro erro que cometemos sofremos o golo, mas depois voltámos a ficar fortes, subimos um pouco no terreno e conseguimos chegar ao golo. E a partir daí acho que o domínio foi nosso, o jogo todo em todos os setores do campo. O treinador do Lusitano, por sua vez, recordou a boa entrada no jogo por parte da sua equipa, mas considerou como um momento decisivo o segundo golo do Oeiras, apontado em pretenso fora de jogo. Começámos bem, sabíamos que é uma daquelas equipas que está na luta connosco, tinha 13 pontos, queríamos aproximar ali o fosso, mas depois terminou mal, também tivemos aqui alguma infelicidade no segundo gol deles, está fora de jogo, mas são coisas que acontecem, coisas do futebol. Também temos de ter outra postura e temos que ser mais competitivos durante os 70 minutos. Entretanto, o ex-atleta do Lusitano de Évora, Pedro Correia, continua a fazer furor no Campeonato Nacional de Iniciados, mas agora ao serviço do Benfica. Este fim de semana marcou mais 2 golos e colocou os encarnados na liderança na sua série. Com a vitória sobre o CAC da Pontinha por 3-1 e o consequente empate do Sporting em Linda a Velha a 2 bolas, o Benfica ficou isolado no primeiro lugar da Série F do Campeonato Nacional de Iniciados. Os encarnados orientados por Luís Nascimento estiveram a perder com o golo de Pedro Seguro, de livre direto, mas ainda na primeira parte Pedro Correia restabeleceu o empate. No segundo tempo, o avançado eburense, agora do Benfica, voltou a marcar, confirmando a reviravolta no marcador para 1-2, dando a vitória ao Benfica no jogo e, naturalmente, a liderança na sua série neste Campeonato Nacional de Iniciados, uma vez que o ex-líder Sporting não foi além de o empate a 2 bolas frente ao Linda a Velha. Pedro Correia continua a marcar e a dar vitórias ao Benfica, que neste momento já lidera a sua série no Campeonato Nacional de Iniciados. No rugby, o Clube de Rugby de Évora foi até Santarém vencer o Clube de Rugby local por 43-3 e segue em frente na Taça de Portugal. A equipa iborense não teve problemas para levar de vencida a equipa do Rugby Clube de Santarém por um concludente 43-3 e carimbar a passagem à próxima fase da Taça de Portugal. Tal como já havia acontecido há 2 semanas em Évora, em jogo a contar para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, o Clube de Rugby de Évora começou muito cedo a marcar a diferença entre as duas equipas. Num picadeiro impróprio para a prática do rugby, os eborenses alcançaram o seu primeiro ensaio logo na primeira bola de saída, apenas com 30 segundos decorridos. Aos 2 minutos de jogo, o Clube de Rugby de Évora voltava a conseguir novo ensaio e as coisas começavam a tomar um rumo expectável. Ao intervalo, a equipa eborense vencia já por 23-0. No segundo tempo, a tónica do jogo foi a mesma, com sentido para o meio-campo defensivo do Rugby Clube de Santarém, e o marcador foi-se avolumando até aos 43-3 finais, com o Clube de Rugby de Évora a conseguir realizar 7 ensaios. No badminton, o Clube de Badminton de Évora continua a levar a modalidade junto da população. Depois de mais um enorme êxito no torneio ibérico, o Clube de Badminton de Évora continua a promover e a divulgar a prática da modalidade pelas escolas do concelho, à procura de novos praticantes. Desta feita, o Clube de Badminton de Évora foi à Escola Secundária Gabriel Pereira fazer mais uma ação de sensibilização e captação de jovens para a modalidade. Estiveram envolvidos nesta ação 54 praticantes, para uma demonstração do Ricardo Mata, do Tomás Calado e da Joana Calhau, que contou ainda com a dinamização do Pedro Sanina. Mais uma ação do badminton dinamizada pelo Clube de Badminton de Évora na Escola Gabriel Pereira. No basquetebol, o Atlético de Reguengos recebeu e perdeu com o Imortal de Albufeira por 74-83. Em jogo a contar para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão,
A formação de Reguengos de Monsaraz não conseguiu evitar esta derrota frente ao mais sério candidato ao título nacional. Já se esperava um jogo muito difícil e, de facto, o Imortal provou em Reguengos de Monsaraz por que razão se sagrou campeão nacional da CNB1 e CNB2 nas duas últimas épocas e é o principal candidato ao título de campeão nacional da primeira divisão nesta temporada. Formada por vários jogadores que ainda recentemente jogavam na principal liga portuguesa, a formação algarvia apresentou-se em Reguengos de Monsaraz como favorita à vitória no jogo, mas com certeza não esperaria um adversário tão forte e que desse tanta réplica. Com efeito, pese embora a maior estatura e experiência da maioria dos seus jogadores, o Imortal de Albufeira passou um mau bocado nesta deslocação a Reguengos de Monsaraz, pois teve pela frente um grande Atlético que apenas baquearia nos últimos instantes da partida, num jogo muito equilibrado, com as equipas a alternarem diversas vezes a liderança no marcador, sendo que ao intervalo o conjunto alentejano estava na frente por 42-40. O terceiro período voltou a ser bastante equilibrado, com as duas formações a trocarem cestos, mas com ligeira vantagem para os algarvios, que acabaram na frente por apenas um ponto. No último e decisivo período, a formação do Atlético, já muito sobrecarregada de faltas, viu-se privada de dois dos seus jogadores mais altos e não conseguiu responder à maior experiência e qualidade individual dos jogadores do Imortal. João Leitão ainda remou contra a maré, mas a vitória não fugiria aos algarvios por 74-83. Vitória justa do Imortal de Albufeira, que teve que estar ao seu melhor nível para vencer esta partida, onde o Atlético chegou a colocar em causa o favoritismo do adversário. Aliás, as palavras do técnico visitante, Luís Modesto, são elucidativas. Foi um jogo muito bem disputado, a equipa do Reguengos deu-nos grande réplica durante o jogo, tem uma excelente equipa este ano, reforçou-se. Nós também nos reforçámos, fizemos um bom jogo em termos defensivos. Hoje tínhamos aqui um adversário que tinha o melhor ataque, nós tínhamos a melhor defesa e penso que a melhor defesa hoje superou o melhor ataque. Já Carlos Janes reconheceu a qualidade da equipa do Imortal e ficou muito satisfeito com a oposição da sua equipa. Esta equipa do Imortal é muito forte, vários jogadores já passaram pela Liga Profissional, o ano passado ainda um deles estava na Liga Profissional, mas pronto, acho que fizemos um grande trabalho e conseguimos ir levando o jogo sempre sem grandes vantagens e decididos nos momentos finais em que a experiência foi determinante para o resultado final. Em Évora, também para o Campeonato Nacional da Primeira Divisão, houve derby regional com os salesianos de Évora a perderem com o Beja por 49-65, naquela que terá sido, porventura, a pior exibição dos eivorenses esta temporada. Salesianos e Beja protagonizaram um mau jogo de basquetebol, tecnicamente muito abaixo daquilo que as duas equipas valem e conseguem fazer. A equipa de Évora terá realizado, porventura, a sua pior exibição até agora e não conseguiu evitar uma derrota caseira. Surpreendente só para quem não assistiu a este jogo, um derby regional no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Os dois primeiros períodos tiveram uma pontuação muito baixa, mercê da fraca percentagem de lançamentos de campo, sendo que a equipa dos salesianos, com jogadores de estatura superior, não conseguia fazer chegar a bola aos seus jogadores interiores nas melhores condições, perdendo claramente poder de fogo. Por sua vez, a equipa do Beja fazia prevalecer a sua melhor arma, o tiro exterior, e a verdade é que lá ia conseguindo descobrir espaços e jogadores em boas condições para lançamentos sem oposição. Ao intervalo, os begenses venciam já por 30-20. A equipa dos salesianos entrou bem no terceiro período e rapidamente encostou no resultado, mas uma última bola mal jogada, que podia ter dado o empate ou até a passagem para a frente no marcador, permitiu ao adversário um lançamento de 3 pontos com concretização, saindo então para o último período a perder por 5. Contestando muito a arbitragem e pouco concentrados no jogo, a equipa eivorense deixou o Beja ganhar uma ligeira vantagem no marcador, que acabaria por ser-lhe fatal para a derrota no jogo por 49-65. Nos desportos de combate, a atleta Filipa Correia sagrou-se campeã ibérica profissionais para menos de 54 quilos. A atleta Filipa Correia, da Associação de Desportos de Combate de Évora, sagrou-se campeã ibérica de profissionais de kickboxing menos 54 quilos, ao derrotar aos pontos a espanhola Carmen Panayoto, campeã do seu país.
O título foi discutido em 5 assaltos de 3 minutos, onde a atleta eiburense demonstrou toda a sua raça e classe, levando de vencida uma atleta poderosa perante a presença de numerosa assistência. Pois, não conhecia porque conhecia o seu currículo, mas não conhecia bem o seu trabalho, era um bocado uma incógnita. Revelou-se uma adversária forte, que pronto, os 5 assaltos foram muito duros, tenho algumas mazelas nas pernas, mas conseguimos alcançar o objetivo, que era conquistar o título e ficar com o cinturão aqui em casa. Filipa Correia mostrou-se sempre mais forte e depois dos primeiros golpes nas pernas percebeu que a sua adversária tinha sentido essa potência e não deixou de insistir ao longo de todo o combate. Desde o princípio que seria possível derrotar a minha adversária, né? Tenho que entrar sempre a acreditar, mas quando desferi os primeiros golpes senti que a minha adversária acusou a potência dos golpes e depois continuei a insistir e pronto, foi assim. O mestre Manuel Pacheco falou de uma estratégia seguida à risca e que levou Filipa Correia a surpreender a sua adversária. A Filipa tem potencial, né? e apostámos isso nela. Cumpriu taticamente o que tínhamos planeado e com o desenvolver do combate mostrou-se superior à adversária, tanto taticamente como fisicamente conseguiu levar a vitória, desta vez até cumprindo mais a regra tática, que não costuma fazer tanto assim, mas desta vez até cumpriu a regra e conseguiu levar a adversária vencida, que tinha as suas armas e que vinha com ela bem fisgada para tramar a Filipa, mas a Filipa foi superior, conseguiu surpreendê-la. A superioridade da eiburense nunca foi posta em causa e por 3 vezes manteve a adversária em contagem para KO. Contudo, a vitória de Filipa Correia foi indiscutível e foi-lhe reconhecida sem qualquer margem para dúvida. Filipa Correia junta assim o título ibérico aos títulos de campeã nacional de Thai Boxing Neo Pro WKA, campeã nacional amadores de Low Kick e Muay Thai, vice-campeã da Europa de K1, campeã nacional de amadores de Light Kick e vencedora da Taça Intercontinental de Boxe. Um currículo invejável em tão pouco tempo como praticante, mas que Filipa Correia não quer que fique por aqui e já pensa no próximo objetivo. O próximo objetivo seria um título europeu, talvez, já que não consegui o título europeu no Europeu de Amadores, nem de profissionais, seria esse o próximo objetivo, seria um título europeu, vamos ver. O mestre Manuel Pacheco vai mais longe e abre os horizontes de vitórias e títulos para a sua atleta no futuro próximo. Estamos a pensar no europeu, agora é em março. Agora em março estávamos a pensar no europeu e se continuar a correr assim, quem sabe um mundial, não é? Filipa Correia, da Associação de Desportos de Combate de Évora, sagrou-se campeã ibérica de profissionais de kickboxing menos 54 quilos, ao derrotar aos pontos a espanhola Carmen Panayotto. Filipa Correia, uma mulher de ferro. E é com o título ibérico que terminamos esta edição do Diário do Sul Desporto. Já sabe, pode acompanhar-nos todas as semanas na Diário do Sul TV, no MEL, no canal 64 38 91 ou no YouTube, a partir de todas as terças-feiras. Pode ainda acompanhar-nos na Radiotelefonia do Alentejo, em 103.2, terças-feiras às 19 horas e quartas-feiras ao meio-dia. É tudo por hoje, estamos de regresso na próxima semana com mais desporto. Até lá, fique bem, fique com a Diário do Sul TV.